Vamos lá. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas eu sei que quer dizer alguma coisa que tá falando que tá gravando, tá? Então vocês estão cientes aí, tá bom? Vamos lá. Cezião tá precisando Mas, fazer gente, vamos CNA. lá. A Sandra chegou também. Oi, Sandra, boa Tudo noite. bem? Tudo Tudo joinha aí? jóia, minha querida. Maravilha, graças a Deus, graças a Deus. Isso aí. Mas vamos lá, gente, vamos dar início aqui a mais um encontro, né? Nesse encontro aí, basicamente, estamos chegando no dia do nosso encontro presencial, né? Uau, olha, vou falar para vocês, não sei vocês, mas eu, por mais que eu já fiz isso, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Porque eu vou te falar, gente, o presencial é uma coisa muito louca, né? Porque a gente se diverte, a gente aproveita, a gente se conhece pessoalmente, gera ali uma conexão muito forte que eu vou falar para vocês uma coisa. São conexões que são feitas para a vida, né? Por exemplo, Fernando Azevedo participou da nossa primeira turma do Educador Executivo. Ó, isso foi em 2019, 2018, né, Fernando? Ou foi 19 agora? Agosto de 19. 19, tá aqui com a gente até hoje, né? É um grande mentor, faz muitas entregas aí com a gente pela Futurize e ó, tá aqui nos prestigiando, fazendo trabalho. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: gente, vocês estão entrando para uma grande família. Então, podem ter certeza, vocês vão ter que aguentar o Césio por muito tempo. Então, vou passar aqui a voz para o nosso amigo Mário Rondon, que eu não sei onde ele tá aqui. Quer ver que o Mário sumiu e me deixou aqui na mão? Não, tô Mário? Ah, não, aqui, tá aí. ó. Ô, Mário. Tô A aqui. Vivi, Boa noite ó. a todas e Não, pera, todos. deixa eu cumprimentar mais uma pessoa. Tem a Vivi ali que eu não tinha visto. Oi, Vivi! Oi, Ah, tudo chegou. bem? Ela está bem acompanhada. Tá bem acompanhado. Olha que bonitão, hein? Meu Deus do Você céu, hein? Ele tá com uma Parabéns, cara do parabéns. tipo assim: o que você está fazendo uma Nada hora é dessa isso. aqui em frente a mim? E o Que Marcelão cargas também d'água. chegou aí, ó. O Marcelão tá na área Oi, também. tudo bem? Seja Essa bem-vindo, família Marcelo. Tambara Eita, essa família Tambara vai dar o que falar, viu? vai dar o que Segura, viu? falar, hein? Mas é isso aí. Marião, a turma tá contigo, meu irmão. Ô, pessoal, boa noite, primeiramente a todos, a todas. Boa noite. Temos uma aniversariante nessa semana, né, Fernanda? É, foi aniversário. Foi quando, Fer? Foi ontem, antes de ontem. Tá mudo, tá mudo. Foi dia 18. Ah, dia 18, tá 18. vendo? Olha, quase um mês Semana, depois eu semana falo que foi aniversário. retrasada. Semana retrasada, mas ó, não tem problema. No dia 22 você pode trazer o bolo que eu ainda como. Vamos bater, tocar parabéns. Ah, não, Mais maravilha, alguém aqui? maravilha. Vamos começar a lembrar dos meus aniversariantes algum dia, né? Mais alguém faz aniversário aqui em julho? Deixa eu ver. Quem faz Eu. aniversário? Ó, o Marcelo, Ah, quem é, mais? Aline, dei parabéns, mandei parabéns também. Ó, o Marcelo, Marcelo ali, pessoal de também, julho. opa! Ó, o pessoal é especial também, ó, né? Em Ó, julho. se for dar presente, eu também faço, tá, gente? Então, ó. Eu vou passar meu Pix, aí você passa o presente do Sérgio para Não, mim. eu adoro. Pix presente pra mim é Pix, gente. É só mandar que eu tô feliz. Mas vamos lá, Marião. Contigo, Marião. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu já começo com a pergunta: para que você está aqui? Para aprender a vender palestra. Opa, Cezão, é contigo. Perdi o emprego. Ferrou. Se ele aprender, eu vou fazer o que depois da minha vida? Aí não dá, né? Não Muda dá. o nome. Eu queria vender o cara quer pegar meu lugar, ferrou. Venda a sua palestra. Já era, já era. Nós vamos Fazia a palestra aprender pra a poder fazer vender. palestras e o Sérgio vai vender. Ó, César vai vender. Espero que ele venda bastante. O que Todas. mais? Para que você está aqui? Desenvolver habilidades. Aprender com você aí algumas técnicas, né? Seus segredos. Tem alguns, hein? Algumas pimentinhas que eu adoro. É, não conta né? todos não, Mário, pelo amor de Deus. O pulo do gato é só de vez em quando. Não conta todos os segredos não, que se você contar o pessoal não volta, hein? Pelo Não amor de volta, Deus. tem que ser assim, ó. O que mais? Para que você está aqui? Eu tô aqui porque, primeiro que eu adoro aula, eu adoro estudar.
Eu Eu te gosto, entendo. Tamo eu junto, Sandra, eu te adoro. entendo. Então, eu até pensei uma coisa, eu fui buscar, porque eu falei 2 minutinhos, né? Eu falei assim, eu vou falar para ele. A gente pode ficar fazendo aula, assim, tipo, né? Fica fazendo aula, né? E não vou vender palestra, não, né? Tenho que também começar a preparar, mas eu gosto muito de ouvir vocês, de ser provocada, sabe? No meu conhecimento. Gosto muito da provocação. Então, estou aqui para. Obrigado e parabéns, tá? Pode. Parabéns para você, pro Antônio, para quem mais que mandou vídeo lá, né? E se joga, se expõe, né? Não é todo mundo não que tem essa disponibilidade de se expressar e colocar a cara do sol, né? Colocar a cara no sol, para a gente estar aprendendo. Isso aí eu chamo, eu não tô falando que quem não postou o vídeo não tenha, tá, pessoal? Por favor, não entenda isso. Mas eu chamo quando a gente se expõe, assim, de alguma forma, de alguma maneira, principalmente naquilo que a gente acha que acredita, acha e seja maravilhoso, é humildade cognitiva, né? E essa é uma competência, barra habilidade, barra virtude que eu, Mário, espero muito continuar tendo, sabe? Independente da minha idade, eu quero ter essa habilidade cognitiva, por isso que eu tenho uma certa ojeriza com relação a gurus, né, nessa vida e títulos, né? Ainda que eu seja mestre, ainda que eu esteja estudando para o título doutor, isso aqui não deve traduzir quem eu sou, né, quem eu me torno. Até isso a gente, inclusive, no pilar autoridade, credibilidade, a gente trabalha bastante. Quem já passou por esse pilar sabe bem que a gente trabalha em cima disso, né? Bom, então a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para aprender a fazer uma boa palestra para o SESI vender, a gente está aqui para vender a nossa palestra, a gente está aqui para se desafiar. Esses todos são elementos fundamentais. E Para isso vencer tudo os nos medos, dá né? Para para vencer vencer os os medos, medos. Antônio. Para vencer os medos. E quem falar que não tem medo, já está mentindo aí, né? Desconfia, né? Principalmente quando a gente fala em subir palcos, Eu ia subir falar nos sobre palcos da isso. vida. Eu perdi um Né? pouco do medo com a questão das mentorias, né? Lá no educador. E hoje eu estou indo para o palestrante justamente para perder mais, né? Tirar isso para justamente subir aos palcos, porque isso também é uma das coisas que eu fico assim, né? Vai, não vai? Então, assim, hoje eu Vai, não tô. vai. As mentorias estão bem seguras, estou desenvolvendo workshops e tal, mas o palco ainda, né? E uma das E isso dá coisas para ver, assim, tá, Bia? uma das Desculpa, pode falar, coisas Bia. que tem aqui, né? Eu não sei todos, da onde são todos, mas assim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E aqui tem muito essa questão assim, não valorizam quem é daqui, né? Então, assim, eu vou para São Paulo e valorizam, eu vou para não sei aonde e valorizam, né? Então, assim, isso também eu quero criar essa credibilidade para que eu possa também trabalhar aqui na minha região, que eu não preciso estar toda hora, né? Eu amo voar, né? Mas assim, às vezes cansa. Tipo, março foi um mês assim que eu estava exausta, porque eu fiz 3 mentorias fora, então eu praticamente quase não parei aqui. Foi final de fevereiro, início de março, final de março. Então, eu quero também buscar isso, né? E daí, quando tu fala da questão dos vídeos, Mário, na realidade, assim, isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar para o Césio esses dias também. Eu tenho feito bastante vídeo para as redes sociais, né? Esses vídeos eu posto no grupo também ou não? Claro, Mas aí claro. porque na realidade vários deles já estão nas redes sociais, entendeu? Não, não, é excelente. Por favor, poste lá. Poste Hum, para as pessoas, primeiro, as pessoas te seguirem nas redes, depois as pessoas conhecerem o seu trabalho, depois as pessoas olharem como é que você está fazendo, ver alguns elementos. O importante é nós sermos humildes cognitivamente e buscarmos a modelagem da excelência, né? uhum, Esse é um diferencial que eu, Mário, como educador, prezo. A gente modelar a excelência, né? Então a gente está aberto a perceber. E aí, antes de eu continuar falando dos Bia, a Bia, para quem não conhece, por exemplo, ela trabalha numa franquia e ela já foi vários anos seguidos reconhecido com, como que é? A Mônica de Ouro. o programa de excelência, daí entra nisso, né? É o método sendo cumprido. Para isso que eu vou buscar um método seguro, né? Para seguir o E, caminho. de- e detalhe, tá? Ela tinha muita insegurança no início. Falei, Bia, se lança, se joga, voa. E hoje a gente percebe a entrega e os feedbacks, os depoimentos dos clientes dela. E esse Um ano trabalho depois, né? Porque agora que eu estou bem, é nisso.
que eu digo assim, eu volto várias vezes os vídeos dos feedback de vocês, o educador executivo, né, o teu e do Alê, quando vocês diziam, para de pensar só fechada na ensina, para de pensar só... Agora eu estou conseguindo abrir esse campo. E eu sei que o palestrante vai me trazer muito mais abertura, né? Perfeito, perfeito. E isso daqui é importante. Para que você está aqui? Para se tornar um palestrante EQA, que é quando a gente fala, né, que constrói experiências em cima do palco e não simplesmente entrega um conteúdo. É o diferencial. É um palestrante diferenciado. A gente, Césio, o Alê e eu, nós queremos ter uma assinatura na qual, quando uma pessoa subir ao palco, por exemplo, em alguma medida alguém falar, isso aí tem de diferente de entregar um conteúdo. Ah, porque ele é palestrante EQA. Porque ela é palestrante EQA. Esse diferencial, ele pode ser trabalhado e desenvolvido. E eu tenho tido experiências de pessoas que chegam até mim para mentorias, né, de comunicação, com grandes histórias e muito medo de se expor. E aqui tem sombras, né, obviamente. Tem algumas sombras a gente está provocando por meio dos desafios que são colocados ao longo da semana. Então, sombras provocadas em alguns desafios. Ah, Mário, mas como é que eu vou fazer isso? É se lançando. Eu tenho certeza que quando a Sandra vai lá e grava e fica pensando que vai postar, ela se sente de uma certa forma incomodada com aquilo ali. É esse incômodo que é importante que a gente perceba e sinta no grupo. No grupo. Já passo para você, Aline, já passo. Esse incômodo que a gente sinta no grupo. E aí eu tive, e eu vou falar para vocês diversas vezes a minha experiência, que hoje eu pego e trago para a realidade como empresário, como educador, como um palestrante, a experiência na minha vida militar. E uma delas, por exemplo, é testar os limites. O piloto militar, para vocês terem uma ideia, diferente do piloto civil, a gente tem uma atividade que é feita numa câmara hipobárica. Já ouviram falar sobre isso? Câmara hipobárica? É uma câmara onde você entra e vai sendo retirado o oxigênio de você, né? E aí você chega num limite no qual, em tese, uma hora, o cérebro sem oxigênio morre, né? Só que ali quando a gente... Opa, ó, agora que eu vi aqui o Marco coçando ali a barbinha dele. Boa noite, filósofo. Prazer te rever, hein? E aí eu não falei o nome de cada um também, mas Breni, saudade. Fernando, saudade. Marcinha, Marcelo, Marcão, né? Suelen, Ó, né? Roberto. O Marcão até costuma brincar, né? Cortella que se cuide, né, bicho? Portela que pessoal, vocês vão ver a voz do camarada e a fala O filosófica, homem, tá? rapaz, Mário Sérgio Cortella já me perguntou: o Marcos vai participar da Equária? Eu falei, vai. Ele, ai, meu Deus. Vou ser roubado da minha cadeira. A Perfeito, Ecoar, prazer rever a vocês Ecoar é todos. isso. A Ecoar é isso. Aline, Esse entusiasmo. bora ecoar, né, Marco? Bora ecoar, né, Marcão? Pois Bora é. ecoar. Obrigado para você, amigo. Diga, Aline. Não, dentro do que vocês estavam falando lá no início, que você fez a pergunta, né? Para que estamos aqui? Eu até fiquei refletindo aqui e escrevi, né? Para aprender habilidades de facilitação que potencialize minha missão de transformar desafios em oportunidades. E eu tenho olhado muito para esse contexto de desafios em oportunidades diante daquele exercício que você passou uma vez, da gente planilhar no Excel todas as nossas histórias de vida. Né? Então, e eu comecei a olhar para todas essas histórias e essa reinvenção, né? Diante de todos os obstáculos que foram surgindo, mesmo quando eu era muito nova, é algo que eu venho trazendo de muito tempo, né? Então, eu queria trazer esse feedback porque foi algo que eu só consegui fazer depois que, de fato, eu fui para a prática do que você tinha falado da gente conseguir planilhar numa planilha de Excel, né? Todas as nossas histórias de vida e o que teria em comum dentro dessas histórias. Era só isso mesmo. Obrigado, Aline. E essa história que eu comecei a contar da Câmara Hipobárica, ela está no meu Excel, né? Hoje eu, por acaso, um pouco antes aqui, eu falei, deixa eu abrir ela, deixa eu ver aqui. Olha, tem essa aqui, e tudo tem tudo a ver com o que eu quero trazer aqui para a gente, né? Porque quando a gente está dentro dessa Câmara Hipobárica, né, e a gente reduz o oxigênio, nós temos, como pessoas, a impressão de que a gente vai ter sempre consciência de tudo que está acontecendo. E os pilotos militares são jogados dentro dessa câmara para
perceberem em que momento eles perdem a consciência, ou nós perdemos a consciência, em qualquer atividade que seja. E sabe o que é o mais interessante? É que você não vê que perdeu a consciência. Vai tirando oxigênio, vai tirando oxigênio, vai tirando oxigênio, e você faz tudo, né, Rachel? Bom te ver também. A gente faz tudo lá, eu tô vendo tal, tô fazendo, e aí depois que acaba, o pessoal pergunta, e aí? Não sou nada. Tô aqui inteiraço, porque falta oxigênio, né? Então vamos ver a gravação? Vamos ver a gravação. Aí tem uma câmera para cada pessoa, aí a gravação tá lá, aí você vê, aí a hora que você começa a olhar, não é possível, não. Não é possível. Gente, mas como se eu estou fazendo isso aqui? Você não acredita o que você fez e que não tem a menor noção que estava fazendo. E aí, essa experiência serve para que nós, os pilotos, naquele caso, a gente possa identificar sintomas logo, imediatamente antes da gente começar a perder a consciência. Em algumas pessoas pode ser uma leve dor de cabeça, outras pessoas pode ser o olho lacrimejar, outras pessoas pode ser uma tontura, outras pessoas pode ser o corpo começar como se estivesse começando a pegar fogo, qualquer sintoma que seja. E aí você consegue identificar o que vai na sequência te deixar perdido ou sem noção. Para que isso? Por que essa história? Porque quando eu lanço um desafio dentro do grupo e você, como a Sandra vem fazendo, se joga e sente algumas coisas, isso pode te auxiliar minutos antes de algum momento que você tiver que palestrar e você vier a sentir aquele desconforto, aquele medo, aquele receio, aquele problema. Então, os desafios que vocês vão ter ao longo de todos os anos, de todo o ano, né, dos nossos encontros, da semana, é exatamente para a gente se provocar a ter um momento de autoconsciência do que a gente está sentindo, do que a gente sente, identificar que a gente vai ter sempre medo. E tá tudo bem, não tem problema. A questão é qual estratégia eu utilizo para esse medo me interferir menos possível naquele contexto, naquele momento, ou às vezes nem interferir, né? E aí, mais uma vez, repetindo aqui que eu falei da Fernanda Montenegro, quando perguntado a ela se ela ainda sentia medo, né, de subir ao palco, ela fala: o dia que eu deixar de sentir medo ou aquela borboleta no estômago, eu comecei a deixar de ter respeito pela minha audiência, pela minha plateia. Então a gente quer entregar algo, olha só, vindo da Fernanda Montenegro, é simplesmente um absurdo de maravilhoso isso daí. Eu trago isso com muita disposição e intenção em todas as entregas que eu faço. Hoje eu tive uma entrega, né, hoje pela manhã, e era um grupo completamente diferente para mim. Então eu cheguei lá com medo, com receio, na vulnerabilidade. Será que vão gostar? Será que é interessante? Será que o tema funciona? Quem faz entregas aqui, seja palestra, seja treinamento, principalmente num time onde a gente não conhece a primeira vez, aí é que o friozinho na barriga, a borboleta e os medos, eles acontecem, eles ocorrem. E aí é por isso que os desafios ao longo das semanas eles são lançados. Para que a gente possa identificar esse momento de menos oxigênio no cérebro, esse momento de mais estresse. Então, se joguem, se lancem, se testem, taca o foda-se, né? Faz igual, adorei a apresentação da Hilda, né? Não vou esquecer, né? A Hilda lançando. Gente, eu amei, 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 amei. Será que a Hilda algum dia vai lançar palavrão no palco? Provavelmente não, mas não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é ela estar livre para se testar, né, de um espectro ao outro e identificar o que faz sentido para ela, sem ferir os valores dela, e para o público no momento que ela está inserida. E aí é que a gente desenha, e aí voltando, eu sempre vou buscar fazer esse retorno, os 4 pilares a serem trabalhados para um palestrante ecoar. Hoje, o pilar é, antes de eu falar e reforçar, que vocês já sabem, deixe-me ler. Deixe-me ler nem uma história, né? É uma proposta aqui de atividade. Vamos lá. Falar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Dessa vez eu vou ler, não vou decorar. Nessa vez aqui. Vamos lá. Teve um gerente que chegou, tá? Numa segunda-feira qualquer. E aí o diretor
de sinergia, olha o nome do diretor. O diretor de sinergia convocou a equipe para uma reunião de alinhamento estratégico. Aí, Breninho, alinhamento estratégico, Marcinho. Thaís, alinhamento estratégico, né? Boa noite para vocês. Aí ele postou no quadro, né, no quadro branco, postou um negócio lá no quadro, um convite, uma mensagem, e disse o seguinte: equipe, olha só, pessoal, preste atenção nessa mensagem dele. Equipe, nosso objetivo para esse trimestre é simples. Precisamos alavancar a alavanca. A iniciativa visa otimizar o nosso framework de engajamento, criando um paradigma de ação proativa que retroalimenta o próprio impulso inicial. Aí ele fez uma pausa, né? Esperando que a profundidade daquelas palavras dele fizesse um ressoar internamente, né? E ele continuou: para isso, vamos desconstruir os silos das comunicações e fomentar um ecossistema de interfaceamento holístico. O sucesso não será medido pela ação em si, mas pela catalisação de um novo potencial de ação. A funcionalidade da alavanca é a própria validação da sua alavancagem. Vocês têm alguma dúvida? Todas, né? Todas. Mas na cabeça do gerente, além de eloquente, ele está claríssimo, né? Tem uma clareza É igual um absoluta. áudio que eu postei lá, Mário, que eu postei até que eu errei, né? Eu tava treinando, né? De uma ação que eu fiz semana passada, que eu falei eu cuidando do cuidado, um negócio assim. Eu só lembrei da alavanca, mas no dia eu falei certo, Como que é mas que no treino. alavanca da alavancagem, né? Nem sei, alavancar a alavanca, cuidando do cuidado. É mais ou menos isso, Parece né? a piada do Rui Barbosa. Parece mesmo, parece essa exatamente a piada, né? Agora, traz pra gente, qual é o pilar que eu quero trazer aqui? Clareza? Clareza. Clareza. Obviamente, clareza. A gente tem 4 pilares para o palestrante ecoar. O primeiro deles, o fundamental, e aqui é importante que esse seja trabalhado continuamente, é a clareza. A gente precisa ter claro o que a gente vai entregar, para quem a gente vai entregar, por que a gente vai entregar, de que forma isso vai ser entregue. É a primeira estratégia, a primeira coisa. Inclusive, é o elemento que nos dá segurança. Segurança, né? E aí eu tenho uma provocação a fazer a vocês, que é a seguinte pergunta: qual é o imposto, olha só, né? Qual é o imposto invisível que a falta de clareza está cobrando de cada um de vocês todo dia? O que a clareza tem cobrado de cada um de vocês todos os dias? Aí eu falo assim: Roberto Fukumori, qual é o problema que você resolve? Você sabe? Eu resolvo problemas financeiros de empresas, de planejamento. Vamos segurar aqui, né? Vamos segurar. Será que é isso exatamente? Mas é uma boa resposta. Inclusive, já dê até atenção, né? Suelen, qual é o problema que você resolve? Através da clareza, uma comunicação eficaz. Será que temos problemas aí? Temos palavra através, aí clareza, comunicação eficaz. Ó, qual é o problema que você resolve? Né? Ao Roberto, questões financeiras. Qual é o problema real que você resolve? Marcelo, qual é o problema real que você resolve? No meu trabalho, o problema que eu resolvo, equipes que não funcionam, não entregam a sua missão. Opa, equipes que não funcionam, não entregam a missão. Faço elas resolverem. Será que aqui a gente tem o problema real do que a gente está querendo realmente resolver? Não sei. Tá? Vamos ficar com esses exemplos que eu só provoquei aqui ao Roberto, ao Marcelo, à Suelen, como vai servir para todos nós. Um dos pontos que a gente sofre absurdamente, eu falo nós aqui, tá? Esse time multidisciplinar e multicompetências, tá? É o que a gente chama de armadilha do conhecimento. A gente fica preso à armadilha do conhecimento. E o pior é que o nosso cérebro, ele busca economizar energia.
Só que às vezes a gente quer entregar, como sabe muito, né? Tanta coisa dentro de uma mensagem que a nossa plateia se cansa de tentar alcançar o que a gente está querendo entregar. E isso vai para o TikTok, para o Instagram, para o LinkedIn, na palestra, num treinamento, numa simples explicação, num pitch de vendas. Num pitch de vendas. E isso é muito desconfortável. Inclusive, tem estudos, eu não vou lembrar o nome agora da neurocientista, que aponta que essa dificuldade de a gente fazer com que um tema complexo se torne simples para uma plateia respeitando as características dela, faz com que a gente tenha a síndrome do scrolling, né? Scrolling, que é você pegar, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa, que é exatamente o scroll mental, né? Que é exatamente o que acontece quando a gente está em cima do palco e não consegue captar a atenção das pessoas que estão ali à nossa frente. E aí a gente perde e muito em não ter clareza do que a gente está entregando. E é o que a gente vai trabalhar agora e a gente vai começar com uma próxima atividade. E eu vou colocar aqui no chat, 6 perguntas que eu vou fazer. Tá aí. Para quem, qual o problema, qual a urgência, tem o método, qual a solução, como entregar. 6 perguntas. Eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu vou ler uma história. Eu vou ler uma história. Nessa história existem todos esses 6 elementos. Nessa história existem todos esses 6 elementos. Eu quero que vocês identifiquem, quando eu estiver lendo essa história, quais são os elementos da história de presente. Você pode colocar Tá bom? novamente os elementos, por favor? Aqui no chat? É, ou eu que Posso? não estou vendo? Deixa eu Acho que colocar está aqui, ó. aqui. Eu que não estava vendo. Está aqui, já encontrei. Achou? Aí, Achei. para quem, qual o problema, qual a urgência, tem o método, qual solução, como entregar. Perfeito. Tá? São esses 6 pontos. Eu vou ler a história para vocês e vamos identificar essa história. E aí eu quero que vocês, ao final, me entreguem todos esses pontos, tá bom? Todo mundo com papel e caneta, todo mundo atento, o som tá bom? Vamos lá, então? Tá. Uma lenda que se conta entre os grandes comunicadores, né? Que é a história da cartógrafa Elara e os comerciantes do Vale da Névoa. Vamos lá, então. Nas profundezas de uma cadeia de montanhas, existia um lugar de beleza incomparável e riqueza única, o Vale da Névoa. Lá, um grupo de artesãos extremamente habilidosos, os comerciantes de especiarias solares, cultivavam um açafrão que brilhava com a luz do sol. Era um produto lendário, capaz de curar e trazer a alegria. O açafrão que brilhava com a luz do sol. Mas o que o vale tinha, era uma maldição. Uma névoa densa e constante o cobria, tornando qualquer jornada para fora, para os grandes mercados, uma aposta perigosa. Os comerciantes possuíam mapas, bússolas, conhecimentos sobre as estrelas, mas nada parecia funcionar. A cada estação, caravanas se perdiam e a carga valiosa estragava e a reputação dos comerciantes se desvanecia como fumaça na névoa. Neste ano em específico, a situação ficou ainda mais grave. O grande mercado do solstício, o único evento onde poderiam vender sua colheita por um preço justo, aconteceria em poucas semanas. Se perdessem essa oportunidade, não teriam como sustentar suas famílias durante o inverno, que é rigoroso e que se aproximava. A falência não era uma possibilidade, era uma certeza. Desesperados, eles ouviam falar da Elara, a cartógrafa. Dizia-se que ela não desenhava mapas da Terra, mas sim mapas da clareza. Quando Elara chegou, os comerciantes a cercaram, mostrando seus mapas complexos e bússolas sofisticadas. Elara, para sua surpresa, ou para a surpresa de todos, não olhou para nada daquilo que eles tinham entregue. Em vez disso, ela fez 3 coisas que pareciam estranhas. Primeiro, ela os reuniu
e lhes contou a história do vale e como o vale foi formado, fazendo-os enxergar a névoa não como uma maldição, mas como uma guardiã que protegia a singularidade de suas especiarias. Ela começou a mudar a perspectiva deles. Segundo, ela os ensinou a navegar usando os sons do vale. O eco das cachoeiras, o canto dos pássaros, pássaros específicos e que só viviam perto das saídas seguras. A textura dos musgos nas rochas. Enfim, ela lhes deu ferramentas para que eles já possuíam, inclusive, mas que nunca haviam aprendido a usar. Terceiro, ela não lhes deu um novo mapa. Ela os ensinou a desenhar o seu próprio, um mapa vivo, o que mudava com as estações. Este era o seu processo, conhecido como o caminho dos 3 sentidos. Enxergar a história, ouvir o caminho, desenhar o destino. Guiados por este novo entendimento, os comerciantes fizeram a jornada. Eles não apenas chegaram ao grande mercado do solstício a tempo, mas também chegaram com uma confiança e uma história que ninguém mais tinha. Eles não venderam apenas a especiaria mais rara do mundo, eles venderam a história de um povo que havia dominado a névoa. E eles se tornaram os comerciantes mais respeitados e prósperos de todo o reino, capazes de navegar por qualquer desafio, com ou sem névoa. A jornada que a Elara os guiou, primeiro entendendo a história, depois ensinando o caminho prático e finalmente celebrando o destino, tornou-se o modelo para todas as futuras expedições. Bom, cada um de nós aqui somos os comerciantes Elaras. Eu quero saber se vocês conseguiram identificar nessa história os 6 elementos. Quem conseguiu identificar ou quem acha o que é o para quem? Para os mercadores. Quem mais? Eu coloquei para os comerciantes. Isso. Você quis dizer isso, né? Para os comerciantes, Opa, ficou claro para todo mundo que era para os comerciantes? Sim. Ficou? Excelente, perfeito. Outro, a pergunta, qual é o problema? Qual o vilão da história? A névoa. A névoa. Ficou claro para vocês que era névoa? Sim. Ficou claro? Problema para Perfeito. navegar na Terceiro, névoa. Talvez, qual é a talvez urgência? não a névoa, Mário, não a névoa, mas o medo Como da navegar na névoa. Como Como navegar, o medo que existia, porque ninguém sabia como se navegava na névoa. Inclusive a perspectiva, né, era que a névoa era uma maldição, né? Essa era a primeira perspectiva, né? Perfeito. Perfeito. O outro qual é a urgência disso que era no momento? A proximidade do próximo evento do mercado solstício. Do inverno. Era A proximidade do inverno. Do inverno. A proximidade do evento, mas qual era a urgência? Olha, o inverno, Entregar a em feira... poucas entregar muito rápido, em poucas semanas. Se ele não entregasse, ele A carga poderia estragar. Se eles não A carga poderia entregassem, estragar. a falência. Opa, Era a falência era o falência, né? o vilão, a urgência, né? A falência era uma possibilidade, né? Aliás, era uma certeza. E já pensou? Se eles vivessem a falência, isso aqui era uma urgência. Dá o senso de urgência na entrega, né? Qual foi a solução apresentada? O método da O Elara. método da Elara. O método, que aí no caso aqui era Caminho dos 3 caminho dos sentidos. 3 sentidos. Caminho dos 3 sentidos. Perfeito, perfeito. E qual é a solução? Ensinar a traçar o caminho. Exato, ensinar a traçar o caminho independente do desafio. No caso, com ou sem névoa, eles conseguiriam, inclusive desenhando o seu próprio mapa, né? Excelente, essa era a solução. Fazia sentido para os comerciantes isso? Ter novas perspectivas e olhares para a situação. Pode ser. Inclusive, aqui a gente vai ver depois, né, lá na frente na conexão, na contação de histórias, a possibilidade de segmentação dessa história, né? Perfeito. E como entregar? Como entregar? Através de uma jornada que a Elara ensinou a desenhar. Seguindo a Desenhando a sua natureza. história. Você Exato, fazendo o através método de Elara.
Cada um Perfeito. desenhando o seu mapa, o seu caminho, do seu jeito, né? Então, não existia, ela deu orientações, mas não existia uma solução única para todos. Cada um veio a desenhar o seu próprio caminho com suas próprias técnicas que ela mostrou quais poderiam ser. Um mapa Perfeito, vivo, exatamente. né? Mapa vivo, cada um com a jornada. A Hilária os guiou primeiro entendendo a história, depois ensinando o caminho prático e celebrando o destino. Um modelo que eles poderiam, inclusive, replicar para futuras expedições e futuras áreas. Exatamente. Como entregar. Fez sentido para vocês cada um dos elementos? Uhum. Esses elementos são elementos fundamentais para que a gente tenha no desenho da nossa palestra. Isso aqui compõe o que nós chamamos de elementos dentro do pilar clareza. Se a gente não tiver isso aqui muito claro, a gente começa a devanear, a gente começa a entregar uma palestra desinteressante e ter dificuldade aqui em construir a nossa própria palestra. Porque são tantas coisas que eu resolvo, são tantos elementos que eu entrego, mas espera aí, qual é o problema real? Será que o problema real é a comunicação eficaz? Qual é o problema real? Será que o problema real é as questões financeiras? Qual é o problema real? Né? Será que o problema real é o desempenho de equipe? Qual é o problema real? Real, o problema que eu encaro. Obviamente, dependendo da perspectiva, esses problemas podem variar. E eu quero fazer esse trabalho agora aqui com vocês, para que vocês, ao final dessa nossa provocação, vocês saiam de forma completamente mais claro, se não totalmente claro, com relação ao conteúdo que a gente vai desenvolver para a sua palestra. Porque, afinal de contas, esse alinhamento cultural que a gente faz é que depois, quem não foi ainda na imersão, depois da imersão, vocês já estejam prontas e prontos para subir num palco e destroçar o palco, construindo a experiência positiva. Tá? Deixa eu pegar aqui, então, esse outro nosso momento, e a gente vai construir junto, até com algumas surpresinhas, inclusive, aqui, né, de IA. E IA, cadê você? Pá, 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 para, pá, pá. Abro aqui e perco as atividades para fazer. Hoje tem algumas atividades. Então vamos lá. Primeiro elemento, qual é que a gente trabalhou? Para quem, né? Para quem? Para quem? E aí eu pergunto para vocês, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem, que é o para quem é a pergunta-chave desse momento. Qual é o grupo de pessoas cujo sucesso profissional ou pessoal depende de dominar o que você tem a ensinar? E aí é você, Fernanda, Raquel, Antônio, Baba, Bia, Hilda, Fernando, Breni, Suelen. Qual é o grupo de pessoas? Quando a gente fala em nicho, público-alvo, persona, para quem você fala especificamente? Mário, eu falo para muita gente. Para a palestra que você vai desenhar base, qual é o público para quem você vai direcionar? Vai, 1 minutinho. Lendo 1 minutinho para vocês identificarem. Valendo. Ok. Paloma? Eu, eu acho que o meu público seriam gestores e líderes. Gestores e líderes. Qualquer gestor, qualquer líder.
de qualquer tamanho de empresa, de qualquer área, de qualquer segmento? Sim, seria. Mas eu acho que especificamente esse pessoal, se começar por eles, o resto melhor, né? Gestores e líderes de qualquer Uhum. segmento, de qualquer uma das áreas. Sim. Você vai entrar em qualquer especialidade. Não, a minha especialidade é mesmo de diversidade, mas eu posso falar para qualquer pessoa. Isso aqui é uma das perguntas mais simples e mais complexas de a gente responder. Para quem e com quem você vai conversar? Para quem? Eu não estou falando que a Paloma está equivocada, tá? Tá errado, tá, pá? Não estou falando isso, não. Só que a gente precisa buscar, e quando eu falo nicho, a gente não estou falando em persona, tá, pessoal? Estou falando em nicho, em público, para quem a gente vai dirigir. Para quem ou com quem eu falo e o que a minha dor vai ser latente, que a dor que eu resolvo vai ser latente, que a minha solução vai fazer sentido. Com quem e para quem eu falo que a minha solução dará realmente alguma resposta. E aí eu vou colocar, inclusive, aqui, para a gente fazer o uso da IA, eu quero que vocês copiem depois isso aí, ó, um prompt para vocês jogarem depois na IA, tá? Para que a gente possa identificar três nichos de mercado que enfrentam desafios que a sua especialidade e a sua expertise conseguiria, em alguma medida, apresentar uma solução, um método e uma estratégia para resolver determinado problema. E aí, a hora que tem ali, entre colchetes, sua especialidade, descreva bem, tá? No que você é especialista, expert. E aqui tem um grande desafio para vocês, para nós, que somos multicompetências, tomar a decisão do que não inserir ali. O que eu não devo inserir aqui. Tá? Se vocês tiverem dúvida, ao longo dessas 2 próximas semanas, a gente vai estar trabalhando esse tema. Aí a gente precisa aprofundar e buscar clareza para essa entrega. Tá bom? Para quem? Sandra, para quem? Qual é o seu nicho? Profissionais que trabalham com equipes, líderes ou liderados de diversas áreas. Profissionais que trabalham em equipe, líderes ou liderados de diversas áreas. Tanto falo para o líder como falo para o liderado. Perfeito. Ainda está amplo, vocês percebem? É muita Tá. gente aqui. Tá, É muita gente, igual a Paloma, é muita gente aqui. tá. Né? E aí tem 2 momentos de fala. Quando eu sou contratado por uma palestra, obviamente vai ter um público para o qual eu vou estar dirigindo. Sim. Certo? Tem um público. Ah, você vai falar com gestores comerciais da área tal. Ah, você vai falar com todos os gestores da empresa de agro. Você vai falar com todos os gestores da empresa de inteligência artificial, daquela escola de inglês, daquela rede de saúde. Opa, a gente tem nichos específicos. Mas quando você está falando na internet, por exemplo, ou nos seus posts, ou nos seus artigos, com quem você está falando? Com quem sim. especificamente você está falando? E Aí a é gente uma precisa aprender a se vender. Uhum. Aí tem a faixa etária, não é isso? Tem a possibilidade de faixa etária, tem a possibilidade de gênero, geralmente para homens ou Sim. mulheres. Tem possivelmente algum segmento onde você tenha mais ou menos intimidade ou afinidade. Tem um segmento onde para quem você quer falar. Isso não significa que isso vai impedir você de falar com outros. Mas quando você é especialista de tudo, você se torna especialista de nada. Né? E isso é um quê? Não espero que vocês tenham resposta todos para agora, tá? Que a gente tem essas respostas. Fiquem tranquilas e tranquilos. Diga, Vivi. Eu sempre tive esse desafio, sabe, Mário? Porque assim, na minha forma de atuação, e inclusive na carteira de clientes, eu tenho diversos ramos. Então, eu tenho clínica médica, eu tenho metalúrgica, eu tenho várias pessoas assim que não traduzem um nicho, um único nicho. E aí eu sempre direciono para empresários e empreendedores. Ainda assim, fica muito amplo, porque é aquele cara que está com uma inteligência ali, que ele precisa abrir uma solução da empresa.
ele precisa de decisões mais assertivas. Então, eu atuo com o decisor, mas independente do nicho dele, entende? Entendo, entendo. Deixa isso anotado, igual a Paloma e a Sandra, tá? Porque às vezes o nicho ele não vai ser um primeiro impacto necessário para a gente trabalhar. Ele vai se construindo ao longo das nossas entregas. O que vai nos auxiliar no primeiro momento, por vezes, não é o nicho, mas o problema, especificamente que eu resolvo. Então deixa para essa pergunta ser mais à frente, tá? Ainda também, ainda mais empresários e empreendedores, né? Só de e-mail tem quantos milhões? Todo mundo ali é empreendedor, empresário ali, né? Será que você fala com todos esses milhões? Né? Então, ainda está aberto. Mas deixa isso aqui em atenção, em destaque, tá? Não vamos nos apegar, eu não tenho, estou travado. Não, a gente tem outros momentos para identificar a construção da jornada. E por vezes, aí eu já adianto para vocês, a gente vai caminhar nas entregas e o nicho ele vai se direcionando e vai aparecendo para a gente e sendo construído. Então, às vezes, a nossa resposta está numa pergunta à frente. Tá bom, Vitor? Obrigado. E Suelen? Eu achei legal na outra palestra que teve, que a Larissa, acho que a Larissa, né? Ela deixou bem claro para a gente que a gente poderia falar com todo o público, a gente não é impedido de falar com o público em geral. Mas o legal da gente escolher um público específico é que a gente vai focar naquele público, a gente vai direcionar a nossa energia, toda a nossa fala, tudo que a gente tem para entregar para aquele público, mas de repente alguém que esteja ali na plateia não impede essa pessoa de vir te procurar e falar: olha, você falou hoje sobre determinada coisa, falou com um determinado público, porém, eu gostaria que você levasse uma palestra para um outro público. Você pode levar? E aí você vende, né, a sua palestra falando que você também tem capacidade de falar com outros públicos, de atingir outros públicos. Então eu achei legal porque eu estava também pensando em falar com profissionais no geral, e depois dessa palestra eu resolvi falar especificamente com profissionais da saúde, porque eu sou da saúde, eu sou uma enfermeira. Então, para mim é muito mais fácil eu conseguir conversar com um público em que eu já tenho uma facilidade de comunicação, porém, nada me impede de acessar outros públicos com a palestra e com o conteúdo que eu tenho a apresentar. Perfeito, excelente, Suelen. É perfeito mesmo essa sua. O que Sangue você no meu alcança em termos. sangue. Tô Eu tava falando, bicho. esperando. Essa Eu tava família é foda, esperando esse. velho. Para quem não está entendendo, é que a Suelen é prima do Césio, tá? Quem não está entendendo é por conta disso. A Suelen é prima do Césio. Aqui tem coisa de família aí, tá? É. Excelente. Bom, Suelen, é exatamente essa provocação é importante, principalmente quando a gente fala numa mídia social, numa rede, no Instagram, no TikTok, com quem eu estou tratando, inclusive para trazer jargões, né? Jargões técnicos. A pessoa se conecta, né? Já pensou? Fala um jargão técnico seu da área que só você ou fica bem específico? Alguém da enfermagem entenderia. Perguntar assim, né? Mário, é sacanagem. Pergunta de Enem, a gente Gestão de, esquece, eu não sou né? da enfermagem, mas gestão de risco, Fazer o planejamento com AWP na próxima obra e não com LPS, que tal? Olha só. Olha, fazer planejamento com AWP. Ao invés do LPS, porque o LPS não está já tão assim moderno, entendeu? O AWP Já te entrega te melhor. conectei com o Antônio. Se ele está falando comigo, já não é mais comigo. Né? Agora, se ele está falando com algumas pessoas específicas da área evento de sentinela construção, na área de enfermagem, por exemplo, evento sentinela, tem gente que... evento sentinela, eu só vou ler, sentinela eu vou lembrar, sei lá, do Harry Potter, vou lembrar, sei, né, do quartel, tem a sentinela, tá aí o sentinela, né? Algo coisa semelhante, nada a ver com o que está. Da mesma forma que eu vou lançar aqui para algumas pessoas EBITDA, né? Essa é CRM, fácil. CRM, É, essa é EBITDA é fácil, fácil. essa. EBITDA Né, dá. Roberto? Né? EBITDA EBITDA dá, dá né, tempo. Fernando? EBITDA tá comigo. Aí, bato E no peito, pode ser chamado de Lagida Agida. também. Ó só.
Ou pode Lagida. ser Lagi- também. Lagida. O que para mim seria o Lagida? Não sei, será que alguma coisa da construção civil, por tal da laje, né, com pilares, né? Olha só, maluquice, né? Igual se eu falasse CRM7, o que seria para vocês? Minha é o sistema que eu vejo quase todo dia. Para Paloma é o É a minha CRM, né? O vida. relacionamento, né? Customer Relationship Management, né? Seria isso, né? Customer Client. Eu Para sei que pro médico setor seria o da, CF. eu sei que pro setor Ah, da aviação muda e também existe um CRM. exato. Aí já para aviação, que eu olho aqui, CRM7 é a sétima geração de gerenciamento de recursos de companhia, Do médico né? também. Dependendo do médico também, exatamente. O CRM, né, seria outra coisa para o médico. Então, a depender do contexto, é importante que a gente saiba com quem a gente está falando. Só que mais do que o nicho propriamente dito, como empresários da comunicação, nós aqui, eu quero que vocês utilizem esse prompt e essa pergunta quando vocês estiverem construindo a sua palestra, que o público vai variar, tá? O público vai variar de momento para momento. Então, isso aqui, a hora que eu sei, por exemplo, vou dar uma palestra para 2A, né, no final do mês de agosto. O público é qual? Eu peguei lá no alinhamento. O público é esse aqui. Essas são as características do público, né? E eu tenho essa minha especialidade. Opa, me traga problemas e características desse público com que eu estou falando. Isso aqui é importante. Essa pergunta, né, com para quem é essa palestra, é a primeira coisa que você deve saber quando você estiver construindo a sua. A Estaremos gente pode juntos lá. até. Não, estaremos juntos. Vai estar lá, Antônio. Vai estar. Vamos estar juntos lá no final do mês, de agosto. Então, a gente vai estar construindo a nossa palestra em cima desse para quem. Isso aqui é muito importante. Não é à toa que, deixa eu ver, a Thaís está aqui para confirmar. Quem mais está aqui está que fez trabalho para a Futurize já, né? Acho que nesse momento acho que só a Thaís, por enquanto, né? Acho que o Bredi também, não sei se o Bredi vai fazer, mas uma das grandes pontos que eles vêm trazendo para a gente não está alinhado com a gente isso daqui, está faltando um elemento, ou então, putz, parece que está falando com a minha alma esse material. Né? Parece que essa entrega está com a minha. Ah, o Fernando, que entrega para a Futuriza aqui também. Parece que você está falando comigo, não é à toa, que, principalmente quando ele está mentorando a questão. Ele fez uma grande mentoria na Secretaria de Fazenda. Feedback parece que o Fernando conversa na minha língua. Que história é essa? Que língua é essa, né? Que semiologia é essa, né? É porque a gente sabe com quem a gente está lidando. E até por conta das entregas da Thaís conversar especificamente com aquele público, do Fernando conversar especificamente com aquele público, que para a empresa Futurize lá teve retorno das entregas, né, de novos projetos. Então, quanto mais clareza a gente tiver nesse público, para quem a nossa palestra começa a ficar um pouco mais clara. Tá? Então, essa pergunta eu quero que a gente se provoque ao longo dessas 2 semanas e ao final delas que a gente tenha ou a clareza específica, como a Suelen colocou. Eu vou começar a falar com o público da saúde, eu posso me conectar muito mais facilmente. Nada impede de um outro público, de um outro setor, demandar ou requisitar aquele conteúdo que você tem. Tá? Qual é o segundo pilar ou problema aí que a gente vai tratar? Qual o Qual o problema, né? problema? Qual o problema? Essa pergunta, a gente precisa ter a resposta. Qual o problema recorrente e observável que faz com que o público-alvo pense de novo não? O que dói? O que dói? Né? E quem tanto gravou trilha de aprendizagem na Futurize, como quem faz entregas, como quem faz palestras para Ecoar, né? Quem está no educador executivo, uma das coisas que a gente pergunta é o que você resolve? Né? O que você resolve? Está muito atrelado ao seu posicionamento, à sua bandeira. Né? Qual é o problema? Quando a pessoa fala assim, não, eu resolvo, Mário, questão de comunicação assertiva.
Esse não é um problema. Comunicação assertiva é uma técnica, é uma ferramenta, é uma estratégia, é uma qualidade, é uma competência, é um comportamento desejado, mas não é um problema. A falta possivelmente seja, mas a falta ainda está muito abstrata, dá essa comunicação. Qual é o problema? E hoje eu fiz muito essa pergunta hoje de manhã durante a minha entrega, né? Qual é o problema que vocês estão enfrentando? Não, maré A, B, C, não. Qual é o problema que vocês estão enfrentando? Isso é fundamental que a gente tenha. A gente pode até iniciar a construção da nossa palestra sem a clareza do público, mas a gente não pode iniciar a construção da nossa palestra sem a clareza do problema que a gente resolve. Tá? Isso aqui é fundamental. Fê, qual é o problema que você resolve, Fernanda? Eu É, reduzir o impacto, né, da ansiedade, do estresse no ambiente de trabalho, né? Nós sabemos que a saúde, se a gente não tem saúde mental, a gente não tem nada, né? Então, resolver problemas de afastamento, burnout, esse é o problema que eu busco estar solucionando, né, diante dos meus trabalhos, né, voltado para as organizações. perfeito. Uma sugestão, ao invés de reduzir, né, você Uhum. busque dados atuais, né? Problemas que eu resolvo, 94% de absenteísmo na região tal. 67% do nível de burnout de conforme o estudo tal. Olha esses problemas aqui, Perfeito. né? Estresse crônico da gestão, né? Assim, aí tem, como a gente pode colocar, né? Não atingimento de X% da meta em virtude, aí aqui tem um problema, né? De times, 80% em processo de burnout. Ou ambientes tóxicos. Qual é o problema, né? A depender do problema que a gente tiver, vai ser uma solução diferente. Lá na frente tem um caminho, uma estratégia diferenciada. Então, perguntar, isso aqui já está bom, né? De reduzir, no caso, o burnout, o estresse. A gente pode trazer Exatamente. mais clareza para esse momento. Inclusive, como uma das técnicas do storytelling, quando a gente quer construir uma história de início chamando a atenção, é a gente apresentar um dado concreto com um fato. Um dos estilos de comportamento que a gente tem, que é o analítico, né? A pessoa que é a analítica ou a pessoa que tem a perspectiva de comunicação mais lógica ou do logos, a hora que você lança um dado, você captura a atenção dela. Então vamos trabalhar todos os aspectos. Perfeito, excelente. Marcinha, qual é o seu problema? Obrigado, Fer. O meu é a ausência de planejamento de carreira das pessoas, esteja no mercado ou não, né? E aí, para mim, hoje chega muito transição. Já tive uma época que foi escolha, e já tive momentos que foi aposentadoria. E Me fala aí, uma coisa, qual é o problema de não ter planejamento? de planejamento, É, geralmente, ó, vou pegar o que eu tô pegando bastante hoje, tá? Que é o que tá vindo bastante para mim. Pessoas 40 a mais, que estão na metade da carreira e que não está vendo uma perspectiva de crescimento dentro da empresa, e aí ela tem uma tomada de decisão, ou de fazer, sei lá, uma pós-graduação, ou até mesmo fazer uma transição de carreira. opa, beleza. Ó, planejamento de carreira e transição de carreira, uma pode ser estratégia, a outra pode ser o momento, Isso, né? Agora, o que você pega é uma pessoa 40 a mais sem perspectiva de vida. exato. É, tá vindo bastante. Então, olha o problema aqui, ó. Então, olha que não é necessariamente planejamento, ou mesmo a falta dele. Porque pode ser outra coisa, né? Em tese, no primeiro momento, a gente está elucubrando ou alucinando de que planejar a carreira seria uma estratégia positiva. Mas é uma estratégia, pode ser que não seja a melhor para aquela pessoa. Mas uma coisa é certa, independente da estratégia que a gente tomar, você está chegando para mim com uma sensação, uma perspectiva de estagnação, de insatisfação e infelicidade na vida, esse é um problema que não faz sentido, Uhum, né? Não vale a pena viver desse jeito, vale? Não. Aqui a gente tem uma dor, aqui a gente tem um isso, problema, exato. né? Aí, por meio da carreira consciente, que possivelmente tem um método dentro dessa sua entrega, Isso, né? Você tem. vai identificar possíveis melhores lá na frente.
estratégias Exato. para resolver essa questão, Isso. né? Mari, pegando até a questão de dados que você comentou, né, o nosso, quanto perfil brasileiro, a gente tem aí um histórico de pelo menos 65% da sociedade, de uma maneira geral, a gente não faz planejamento de carreira. Então, a gente já começa a trabalhar desde jovem, seja como aprendiz ou estagiário, a gente entra no mercado de trabalho, não tem aquela questão de você chegar e fazer um planejamento de carreira, mesmo que seja imaturo, né? Porque depois você vai amadurecendo. Mas enquanto comportamento histórico do Brasil, a gente não tem essa cultura de fazer um planejamento. Perfeito. Ó, Marcinha, olha como é que eu entregaria uma palestra sua, assim, tirando agora, né? Uhum. Eu entraria no palco começando assim, Mário, 45 anos, um camarada Boa. normal, completamente insatisfeito com a sua vida. Sabe aquela pessoa, ela acorda com a disposição de uma meba, sem vontade de fazer nada. Ele levanta, vê o filho, dá um beijo, é aquela frase do, tem que ir mais uma vez para o trabalho. Pega a mala, toma um café sem gosto, cai até um pouquinho, fala assim, esse aí sou eu mesmo. Entra no carro, segue todo o caminho como se fosse um piloto automático, chega no trabalho e faz tudo igualzinho ele fez no dia anterior. E o pior é que quando chega no final do dia, ele vai voltar para casa, vai encontrar a esposa, vai encontrar o filho e pergunta: o que está fazendo sentido esse negócio? Começaria assim, né? Certo. Uma história. Inventei agora. Uhum. Aí eu Tá. falo assim, entraria com o dado do problema. 75% de homens e mulheres com mais de 40 anos hoje dizem insatisfeitos, estagnados e infelizes nos seus locais de trabalho. De acordo com uma pesquisa da Gallup, isso é real, 92% das pessoas estão insatisfeitas em seus locais de trabalho e com medo, né? E aí eu falo que 65, aí eu trabalhei um pouco mais, falo, e uma das coisas que reflete essa satisfação é que boa parte das pessoas, especificamente 65% delas, nem planejamento de carreira fazem. Tá? E aí eu trabalhei aqui dados, trabalhei uma história, trabalhei pausas, né, de alguma entrega, chamar a atenção. Tá? Então você pode pensar em começar o problema dentro de uma história. Uhum. Tá? Se fizer sentido, tá bom? Mas é só como eu Ótimo, não, eu já estou anotando aqui. possivelmente como eu iniciaria uma das possíveis palestras Sim. dentro dessa sua área. Tá? Então, percebam a importância do problema, porque independente de eu ter ou não planejamento de carreira, porque se eu começar, por exemplo, falar assim, você tá assim porque você tem o planejamento de carreira, eu falei, não, mas eu planejo, pô. Planejo desde meus 15 anos minha carreira, ainda estou insatisfeito. Né? Não é isso. Já perdeu a pessoa. Por quê? Porque não é o Verdade. problema. Né? Perfeito. Deixa eu ver. Eu Breni, fiz, Obrigado, Mário. Mário, Obrigada. oi. esse modelo de palestra aí no começo eu fiz ele, né? Lá Como? do educador. De contar uma Foi. história, entrar com os Foi. dados, exatamente esse modelo. E é por isso que foi uma palestra tão impactante para quem estava lá na turma 9, né? A palestra tão forte que foi a da Paloma. Né? Eu não esperava, inclusive, que ela fosse iniciar a palestra com tanta, daquele jeito, até arrepio, né? Assim, se expondo daquela forma, né, Cezão? Rapaz, foi marcante o negócio. Tô doido para vender essa palestra aí, isso sim, viu? Realmente. Então, é uma forma, né? E é uma tomada de decisão, né? Tanto é que ela perguntou para a gente lá, será que começa assim? Eu falei, olha, só comece, eu só entregue numa palestra aquilo que você já estiver pronto ou pronta para entregar. Tá? Se você não estiver pronto, se você não estiver pronta para sentir, para entregar, não entregue. E aí ela falou, não, Mário, eu vou entregar. E ela, pô, arrasou. Ela conectou e foi como se fosse um soco no estômago do ser humano que estava ali na frente, né? E ela arrebentou.
Então, assim, a gente pode começar com uma história trazendo a dor. E aí, o que que faz? A pessoa, tanto. Se a pessoa vive aquela dor, ela se conecta rapidamente. Se a pessoa não vive a dor, mas tem um mínimo de humanidade e empatia, fala, putz, como assim? E fica. É isso mesmo. Pá, obrigado. Breni, Fala, meu amigo. Eu coloquei aqui que é o problema, né? Eu botei o problema, o medo de se expor, falar em público, redes sociais, com essa questão realmente do medo de falar em público mesmo, essa questão de oratória. Então, o problema são esses, são profissionais que perdem dinheiro por medo de se expor para trabalhar esse problema. ó, o Breni apresentando, o Breni tem uma empresa, PDL, lá em Natal, né? A gente, inclusive, estava de educador, né? Fica, ó, a gente teve o educador junto, eu não dormi porque ele ficava me perguntando tudo quanto é coisa A no quarto mentoria lá do lá, educador, né? A mentoria de 9 direcionada, 4 né? horas. Cezão, depois eu cobrei do Cezão, a hora sem sono. Entendeu? Tive que pagar hora extra pro Mário. Mentira, brincadeira. O Breni tem uma empresa, tanto de liderança quanto de oratória, fenomenal. Inclusive, está abrindo algumas filiais lá no Rio Grande do Norte. Parabéns, tá, meu amigo? Sucesso aí. Maravilha, amigo. Tá? Obrigado, obrigado. Sucesso total. Aí o que eu Então, quero trabalhar realmente a palestra é mais no de oratória mesmo, sabe? Eu tô querendo realmente focar nele, assim, cada vez mais. Na palestra. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, uma das coisas é o medo ou as oportunidades que se perde com medo de se expor num palco ou de uma reunião. É isso? Exatamente. O que perdeu? Exatamente. Benícia, nós somos conterrâneos, é? A quem eu sou potiguar. É, Potiguar. é isso mesmo. Antônio. É de Natal mesmo, Antônio. É de Natal Ah, mesmo. Antônio é de Então. Natal também, Antônio, mas É, rapaz, somos conterrâneos. é isso aí. Vou conhecer aí você Não conversei com o pessoalmente. Breni, mas talvez vocês conheçam na segunda-feira. Mas assim, não conversei com o Breni, ele nem sabe o que que eu tô falando. Mas depois eu falo com o Breni aí, né? Bom, então assim, a identificação do problema. Obrigado, Breni. A identificação do problema conecta. Então, qual é o problema recorrente e observável que faz seu público pensar de novo não e eu preciso dela, eu preciso dele, eu preciso dessa solução. Eu quero saber um pouco mais. A palestra Ecoar, ela precisa e pode ser construída, tá, com essa grande intenção. Eu posso até no primeiro momento não saber o público especificamente. Tem problema? Não, não tem problema, como eu falei. É interessante para as mídias sociais, mas para a construção da palestra a gente pode ser contratado por uma empresa específica. Nesse momento eu vou conhecer as dores e desafios daquele público em específico. Mas a dor que eu resolvo, essa eu preciso ter muito claro. Tá? A dor que eu resolvo, ela é fundamental. E eu não posso confundir dor ou problema que eu resolvo com estratégia, com a solução, com a lacuna de uma competência. Aí a gente geralmente confunde atividade e estratégia com a dor, né? E aí, para auxiliar a gente na construção desse momento, vai ter a IA, né? O prompt simples, o prompt, é claro, depois vocês aprimorem, né? Que é aqui. Para o nicho tal, o público, o seu público ou o público que vier a ser contratado da empresa, liste 5 problemas concretos e frustrantes que eles enfrentam no dia a dia. Use uma linguagem que descreva a cena, o sintoma visível do problema. E aí, obviamente, pessoal, não fiquem presos, tá, na resposta da IA. Leia a resposta da IA, senão vai ser igual ao aluno meu que trouxe a IA para mim e estava tudo errado. De onde você tirou essa fonte aqui, esse dado? Da onde? Aí, do Gemini. Pois é, não existe esse dado aqui. Não encontrei em lugar nenhum esse dado aqui, né? Cuidado então com as generativas. Veja se realmente é uma fonte real, se é um dado real, tá? Para a gente trabalhar. Mas aqui tem um prompt para vocês criarem a clareza do conteúdo de determinada parte da estrutura da sua palestra, tá? O terceiro elemento qual é? O método não. Urgência. 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 Perfeito. Lá na história era: se eu não encontrar um jeito, falir é uma certeza. E se eu decretar falência, meu inverno inteiro vou morrer, porque não vai ter como alimentar a família, não vai ter como fazer nada. É um senso de urgência. A gente precisa criar o senso de necessidade,
de desejo ou de urgência no nosso público ou naquele público. E aí tem a pergunta: se nada for feito, qual é a consequência negativa em dinheiro, tempo, reputação, bem-estar que seu público sofrerá nos próximos 90 dias? O Césio é doutor em gerar isso no pitch de venda dele. Opa, agora eu me perdi. Eu tava fazendo conta aqui. Fala aí. Já estava fazendo conta. Eu tava Eu fazendo tô falando, conta aqui, ó. Tá eu tô contando a falando grana, sobre... Césio. Tá só contando a grana aí, Césio. Passa para mim o Pix. Divide. Oh, divide. Diga aí. Não, eu falei aqui que a gente está no momento, né, de iniciar ou gerar no nosso público o senso de urgência. Né? O que vai fazer com que eu deseje, eu fale, não, isso vale a pena, isso faz sentido, isso agrega valor. Eu tenho que ter esse produto, esse serviço, essa pessoa. Né? E aí, quando faz pitch de vendas, você precisa saber criar isso daqui. Né? Lembrando, e aí eu falei que você faz muito bem, né, essa criação. Lembrando que aqui no Ecoar a gente preza pela questão da autenticidade e da autonomia. Então as entregas não são manipuladas, são com muito respeito. Tá? São com muito respeito. Então aqui, na hora que fala, né, método, protocolo ASAS de entregar uma história, o segundo A se diz sobre autonomia. Autonomia de a pessoa fazer a escolha, a decisão. Tá? Não é de qualquer maneira ou manipulando. Tá? E aí, vale trazer a ideia aqui de que persuasão e influência é diferente de manipulação. Tá? Persuadir e influenciar é diferente de manipular. O que já remete que eu não sou a favor de maniqueísmos, né? Então, Maquiavel é interessante que a gente identifique e reconheça, mas que a gente respeite a autonomia da outra pessoa, né? Mas isso aqui é fundamental. Que a gente... Honestidade. Honestidade, Marco. Você que trabalha com a ética, né? Que você traz muito essa questão, esse conceito, né? Honestidade, ética. E aí, Você falou um aí uma livro. coisa, Mário. Eu li agora um livro nesse domingo, chama Persuasão com Storytelling. É de um cearense, Cristiano Oliveira, tem no Kindle Unlimited. Eu acho até que é bem baratinho se tiver no Kindle sem ser o Unlimited. Mas são 100 e poucas páginas, facílimo de ler. Eu li de domingo para segunda em uma tirada, praticamente. Eu li a metade no domingo e a outra metade na segunda, rapidamente. E o último Persuasão e capítulo é storytelling. justamente falando sobre persuasão e manipulação. A diferença da persuasão para a manipulação e que a persuasão tem que ser uma persuasão ética. Ele fala exatamente isso. Concordo totalmente. Já até anotei aqui, persuasão com storytelling, né? Com storytelling, exatamente. Vou colocar aqui a capa dele lá no grupo. Beleza, obrigado, Antônio. Tanto é que quando a gente fala lá em credibilidade, o pilar credibilidade, uma das coisas que a gente traz é a consistência do que a gente fala. Eu sinto, penso, falo e ajo é alinhado. Aqui a gente tem um alinhamento cognitivo, não uma dissonância, né? Que não é consistente. Passou 3 meses e a pessoa desdiz ou apresenta um comportamento completamente diferente do que está defendendo. Isso não é ser ético, isso não é ser honesto, né? Então, isso é um ponto importante, né? Então, se nada for feito, qual é a consequência negativa que o seu público sofrerá? Né? Marcelo, se nada for feito em relação ao que você entrega como solução, né, o que você resolve no seu problema, quais são os impactos que a sua audiência irá ter? Negativo. Para os gestores, eles vão fracassar no cumprimento das suas missões, dos seus objetivos anuais, os orçamentos e os planos de venda não serão cumpridos e eles serão cobrados assim profissionalmente por esse resultado. É ruim. Muito, né? Muito ruim. E aqui você tem uma riqueza para entrar em detalhes, expandindo no storytelling a dor desses elementos. Tá? No lugar, e aí, claro que você pode itemizar, e aqui eu pedi para você só itemizar mesmo, listar.
Mas numa palestra, no lugar de você listar, eu quero que você construa a história com pilar conexão, storytelling. Eu quero que você construa a história, fazendo com que o público sinta o que possivelmente eles já sentiram, ouviu alguém passando por isso. Né? E aí, de forma muito honesta na sua fala, com dados honestos, de forma muito clara, eu acredito nisso. Isso aqui é real. E é isso que eu quero evitar. É esse o problema. Né? Eu até arrepio só de pensar assim, né? Nesse tipo de dor, né? Que a depender, a hora que eu vejo o varejo, por exemplo, as pessoas entram em desespero com essa questão. Então, a partir da urgência, você quer mais isso? Não, pô, isso eu não quero mais. Então, a gente está entregando a importância e a relevância do que vem logo um pouco mais na frente. Obrigado, Marcelo. Show de bola, hein? Marco, e para o seu caso? Olha, Mário, eu estou aprendendo muito hoje aqui com esses ensinamentos, né? Para mim, confesso que é tudo muito novo, né? Eu tenho uma ideia, mas uma ideia que ainda não tem uma forma específica, então a aula de hoje está sendo muito importante. Eu pretendo trabalhar com comunicação, né? Comunicação não violenta, mas voltada para o lado de promover bons relacionamentos, é, dar uma direção de sentido de vida com base aí nos ensinamentos que a filosofia nos indica, né? Tanto a filosofia ocidental como oriental, mas mais no sentido de proporcionar uma clareza a respeito da importância dos relacionamentos humanos, né? Que é importante que a gente domine técnicas, teorias, enfim, mas que quando a gente trata com outro ser humano, que a gente seja apenas outro ser humano. Então, minha ideia é mais ou menos explorar esse campo, mas eu ainda preciso afinar bastante e aprender muito mais com vocês para que, se Deus quiser, eu chegue nesse consenso comigo mesmo aí de poder passar uma boa mensagem. Então, a gente está aprendendo junto. Excelentes os pontos que você já trouxe, né? Você tem a estratégia, você tem o método, ainda que não seja autoral, vai ser outra provocação, né? Buscar um método autoral. Você tem os ganhos da proposta que você inicialmente pretende passar. Você tem possibilidade de construção, fundamentação dessa estratégia do método, que seja com a filosofia ocidental oriental, né? E ali dentro tem N formatos e vai variar principalmente quando você descobre ou direciona quem é seu público. Opa, vai ser uma filosofia oriental voltada para um campo espiritual? Vai ser uma filosofia oriental voltada para um campo analítico? Beleza, isso aqui é tudo importante. Agora, um ponto fundamental é que você tenha clareza de quais problemas essa pessoa vive e falta de sentido na vida ainda precisa dar uma concretude maior, né, dos problemas e de como você pode deixar mais claro o desejo de estar com você para que isso seja resolvido. Né? E aí a provocação boa. Não precisa ter resposta hoje, tá? Isso não precisa, até pelo contrário, só uma pergunta que a gente vai amadurecendo, inclusive, com o tempo, né? Continuamente. Não tem problema. Mas, em algum momento, até para uma entrega subir num palco, para contar uma história que faz sentido ser concatenada, é importante que você tenha essa resposta. Qual é o problema que eu resolvo e qual é a urgência que eu crio na pessoa para que ele ou ela se perceba, putz, eu preciso disso aí, ó. Eu preciso disso. Tanto é que no educador executivo, quando algumas pessoas apresentam para mim lá nas suas falas, né, ou mesmo na trilha, eu fico ouvindo assim, mas eu não estou entendendo. Eu fico me colocando no lugar da pessoa para quem ele está falando, né? Mas eu não estou entendendo qual é o problema, eu não estou entendendo por que eu preciso ouvir um pouco mais. Aí eu faço essa caminhada. Eu recomendo a vocês que façam o mesmo caminho. Vá até o público e veja o que eles estão sentindo, será que cria o desejo se eu estivesse naquele lugar, principalmente se você for
vou colocar o seu avatar transformado, nesse jargão de quem trabalha storytelling ou marketing, né? Se você tiver passado por o ciclo da transformação ou do problema resolvido, aí você vai ter mais facilidade em sentir o que o seu público vai estar sentindo. Então, faça essa provocação, tá? Todas as construções que eu faço de treinamento ou palestra, essa percepção do que ele vai sentir ao final, do que ela vai sentir ao final, eu me acompanho, tá? Para a construção. Faz isso, tá, Marco? Aí Tá vamos junto aí ótimo. nessa aí. Show de bola. Obrigado, hein? Obrigado. E aí, pessoal, se nada for feito, qual é a consequência desejada? Aí, para isso, tem o prompt que vai ajudar vocês também ao longo dessa construção a trazer, né, mais clareza, que é para o problema, que é o vilão que se nomeou, detalhe o custo da inação para o meu público-alvo. Né? Apresente o custo em 3 formatos, por exemplo, financeiro, de tempo e de carreira emocional. Essas 3 áreas são as áreas que mais, de alguma maneira, interferem na nossa vida, né? Aí a gente tem carreira, profissão, emocional, a nossa, o relacionamento com o outro, o relacionamento comigo, estresse, burnout, financeiro, que é uma das energias que mais causa estresse, burnout, tristeza, né? E de tempo. Nunca tenho tempo para mim, nunca tenho tempo para mudar. Então, opa, geralmente está ali um daqueles itens. Depois que você tiver a primeira resposta do prompt, aí você vai aprimorando, né, aquela resposta, vendo que faz sentido ou não. Tá? Então, Mário, anotem que salve. repete Oi, rapidinho. É financeiro, tempo, o outro eu carreira esqueci. emocional. Carreira Ah, emocional, né, de emocional. carreira emocional. Eu estou Tá. colocando também, tá, pessoal, no chat, tá bom? Caso vocês queiram ir lá copiar, recomendo, né, que copie e coloque no Word aí, ainda que eu vá passar para vocês Eu mais para tenho meu frente, grupo mas comigo mesmo de educador executivo. eu comigo mesmo. Esse grupo todo mundo tem esse grupo esquizofrênico, né? E eu tô tão esquizofrênico que eu descobri hoje que eu tenho 2, Eu né? também, eu Mário tenho o de Rondon, lembretes, que é para coisa pessoal, do educador executivo e o de materiais, que é sobre bibliografia. meu pai, não, aí já vai ganhando de mim, já era. É mais grave, Então, Mário. o seu tá já no outro patamar já do negócio. Bom, mas tem esse grupo, tá? Esse grupo faz diferença. Então, quais foram os elementos que a gente viu até agora? Quais são os pontos que a gente precisa ter? Primeiro, O público, Problema. primeiro, o problema e a público, consequência. né? O público, o problema, E a consequência. A urgência. A urgência, a urgência. A O urgência e a método. e consequência. o método. Só, não, até agora os 3. Ah, tá. Público, Né? Até agora esses 3. O público, o problema e a problema urgência. e a urgência. Tá? Público, o problema e a urgência. Aqui a gente tem, pessoal, assim, a cereja de tudo que vai ser construído depois. Se a gente não tiver o primeiro, quando estiver para a construção da palestra, vai ser fundamental. Agora, esses 2 aqui, problema e urgência, isso aqui é o que vai causar a diferença da conexão no pilar seguinte, né, do storytelling, para o seu público. Porque depois disso aqui vem a pergunta, tá bom, mas como é que eu saio disso? E eu quero que o meu público faça essa pergunta. Meu público precisa ter essa pergunta, consciente ou inconscientemente. Tá bom, Mário, mas o que eu faço, ser humano, para sair disso? Eu já sei. Esse sofrimento eu já vivo, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já não consigo, isso aqui. Agora, o que eu faço para sair? Né? Diga, Sandra. Não, é que eu estou lembrando, tem uma pesquisa que eu sempre falo dela, falo nas palestras e tal. Quando a gente vê assim um idoso legal, sabe? Um idoso saradão, assim, fazendo ginástica, com autonomia, dirigindo, trabalhando, entregando. A ciência foi buscar o que essa pessoa fez na vida dela. Então, ela se alimentou bem, ela moderou no álcool, e aí eu vou falando, né? Do fumo, do cigarro, das drogas, e tem dos relacionamentos, e tem um ponto que é assim, a pessoa, ela, até os 40 anos, ela ela chegou aos 40 anos com um equilíbrio emocional.
Então, quando você pega um jovem mais ou menos de 30 e pouco, aí eles ficam assim, com aquela cara, né? E aí? Eu falo, você está com quantos anos? 34. Eu falei, então, nós temos que começar já para você chegar aos 40 anos equilibrado, né? Você já é pai? Não, quero ser, não sei. Então, eu estava ouvindo aqui e é uma coisa que eu falo muito, porque a gente não pensa no. A colega falou aqui dentro de planejamento, ninguém pensa como trabalhar a sua saúde mental, a sua saúde física para o futuro, que é só para agora, né? Mas não é para agora, é para lá na frente, e lá na frente chega muito rápido. Pergunta para um idoso se ele não faz pouco tempo que ele tinha 40 anos, né? Perfeito, Então, as excelente, pessoas Sandra. sentem isso, e aí ela faz essa. Mas então, como que a gente começa? Né? Então, como é que é essa? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Mas tem que despertar essa necessidade, né, Mário? Senão a pessoa não Tem que vê despertar. ela não se vê que Agora, está perdendo dinheiro, que está perdendo vida, que está perdendo saúde, que está perdendo produção, negócios. Ela não vê. Cezião, o não, a que gente não será que é um percebe. idoso nesse caso, hein? Você que pode responder isso para nós, eu estou curioso em saber. O idoso, já passando dos 60, ele já começa a ser idoso. Ó, tô quase. Entendeu? E é difícil, né? Eu vou falar, vou usar aquela técnica. Eu tenho 60. Fala, mas parece tanto que você não tem menos. Pois é. Cezião, Chega você uma hora que concorda você. com isso, Cezião? Eu tô quietinho aqui, bicho. Falta 10 ainda. Tô quietinho. Eu tô quietinho. Falta 10 ainda. Tô aguardando. Para os 60, eu tô faltando 35 anos ainda. Olha, nossa. Povo metida novo, Sandra, viu? uma coisa. Lembrem, Mário, que a alternativa a envelhecer não é muito agradável. Verdade. Eu vou chegar nos 55 agora e eu espero chegar o quanto antes aos 60 e com muita saúde, entendeu? Não Então, precisa, a porque gente a precisa nenhum caixão, alternativa né? a envelhecer não é muito agradável a mim, pelo menos. É verdade. É verdade. Eu não quero nenhum caixão antes disso. Tá certíssimo. Né? O detalhe importante, tá, Sandra? Uma sugestão. Uma coisa, eu já E aí, combinei com o Mário, mas eu vou falar aqui para vocês e vocês fiquem tranquilos, tá? Eu combinei com ele assim: se eu morrer primeiro, ele vai ficar com o meu celular. E se ele morrer primeiro, eu fico com o dele. Aí ele vai mandar, se eu morrer primeiro, ele vai mandar uma mensagem para todos vocês assim, ó: gente, não morre não, porque aqui é muito escuro e é frio aqui, viu? Que é para achar que foi você, né? Ele me veio com essa proposta a última vez, aí, acredita nisso? Mário, olha só, a gente vai trocar o celular aí para a próxima. Diga, É sacanagem. Mário. Não, Uma eu vou sugestão, contar mas- só uma coisa, para você não perde o que você ia falar. E o meu marido que fala assim, eu rezo muito para que minha esposa não morra viúva. Sentiu, Olha né? só, Sentiu, né? você vê, a questão é boa, né? É Que boa. oração é essa aí? Vou perguntar pro senhor Tambara, Sério. que oração é essa daí? É querer bem, isso é querer bem. Querer bem é quem, né? Cada pergunta é quem. Bom, mas uma coisa importante para a sua entrega, Sandra, e aí vale para todos nós, né? Quando a gente está falando com um público de 30 anos, e por vezes a gente não tem a preocupação de pensar lá nos 60, nos 70, a gente precisa achar uma forma na história de capturar esse público. Às vezes, não é levando lá para o idoso saudável. Às vezes, tá? Sim, Pode ser sim. não levando para o idoso saudável. Porque às vezes a gente precisa fazer com que aquele cara de 30 tome a consciência da dor de não fazer e impedido de chegar ao idoso saudável. Então aí tem que pensar nessa É estratégia. que tem, mais uma vez, mas né? que nessa história tem o 40. E é nesse 40 que está me salvando, porque ele não vai pensar quando ele tiver 70, mas 40 ele já quer estar. Acho que a gente ainda pode provocar um pouco mais. melhorar. Depois eu vou querer ver. Eu vou querer ver a introdução da sua palestra, tá? A gente pode provocar, criar mais esse senso de urgência, tá? No público 35 menos, tá? Bom, perfeito. Agora vem o qual? Método. Acho que método. Método.
Método. Vou estar copiando aqui a Ah, pergunta, não é a né, para passar para solução? vocês. A Agora vem, solução é o método. agora vem o Ah, método que leva a gente para a solução. A solução, o método. O método que a gente tem é o caminho, é a estratégia que constrói a solução especificamente. Né? E aí a solução a solução não é o ponto a ponto do voo que me leva a Salvador ou a Natal, certo? A solução é Natal. Eu quero ir para a praia, eu quero estar em Natal. Essa é a solução. O método é toda a trajetória que eu utilizo para chegar lá. Tá? Então são dois momentos distintos. A gente não precisa apresentar em nossas palestras o método, mas a gente precisa ter isso claro. Tá? Na palestra, a gente pode criar o senso de necessidade e desejo e apresentar a solução. Aí, assim, e é fenomenal se a gente consegue fazer isso. A pessoa precisa, aí vai lá, que atrás, isso aí é maravilhoso. Tá? Mas o método é importante que a gente tenha. A gente pode utilizar uma palestra, como por exemplo o Luiz Fernando, né, e algumas outras pessoas aqui também, mas o Luiz é que me veio à cabeça. Ele tem uma palestra onde ele fala do método dele. Né? O método dele é piscar. Aí ele fala cada um dos momentos. E ele vai contando a história. Isso, pai, exatamente, é o método piscar. Né? Ele vai contando a história dentro de cada um desses elementos. É o método. Pode ser construído assim, mas não necessariamente. Tá? Não sei quem perguntou, foi o método de solução, mas é isso, tá bom? Então, a pergunta que se faz para o método é essa, né? Quais são os três movimentos, estágios ou pilares fundamentais que você guia as pessoas a fazerem para ir do problema à solução? Aí tem diagnosticar, estruturar e comunicar. Mário, preciso ter isso na minha palestra? Não, não precisa. Pode ser utilizado, mas é importante que você saiba qual estratégia você utiliza. Né? Então, aqui a gente tem o método ASAS. Ele não é o protocolo, é o método ASAS. Né? O método ASAS aqui da EQA é, primeiro, autoconsciência. Opa, tomar autoconsciência. Quando é que eu faço isso? Eu faço isso em todo momento. A provocação, desafio, pergunta, a hora que você se expõe, isso é um processo de autoconsciência. Né? Aí o segundo, a gente cria um momento de segurança psicoemocional. Obviamente eu não trabalho com psico, mas emocional a gente tenta construir estratégias que fazem com que a pessoa se sinta segura em cima do palco. Segurança. Né? O segundo A que a gente tem é, opa, aqui eu preciso que a gente tenha autenticidade. Né? Autenticidade, é você mesmo aqui. O A lá do protocolo é autonomia. Aqui no método é autenticidade. Ser você. E é uma das questões mais difíceis que se tem. É você ser você no palco, por medo. E aí, quando você é autêntico, opa, a gente cria o último S, que é a sustentabilidade da entrega. Né? Aí a gente entrega de forma sustentável. Tá? Isso é o método ASAS. O protocolo ASAS, né, a gente tem aí não, deixa o protocolo ASAS para falar no pilar que vem, tá? É sobre história. Senão vai ter muito emblema assim. Então, nos próximos capítulos a gente volta ao protocolo ASAS para a contação de histórias, tá? Então, há a diferença do método, né? E o que pode auxiliar a gente a construir, a IA pode auxiliar, é esse prompt aqui, né, que eu quero que vocês pensem em utilizar, né? Descreva em um parágrafo sensorial e aspiracional a vida depois, tá? Para alguém que aplicou com sucesso o meu método de 3 passos aí, né? A ideia, como ele se sente, o que os outros dizem sobre ele, os resultados concretos estão celebrando. Isso aqui é o desejo, é o desejo. O primeiro A do ASAS é autoconsciência, tá? Do método ASAS, tá? Autoconsciência, que é o que eu provoco aqui, busco, né? Busco provocar em vocês continuamente, nos desafios, nos receios de gravar um vídeo, no medo de colocar um texto, de mandar um áudio. Esses receios é um processo provocativo, bem, vou colocar, não é superficial, eu quero falar, bem leve, né? Bem leve,
para promover um momento de autoconsciência, né? Lá na imersão vai ter alguns outros momentos de autoconsciência também. Bem legal. Tá, na imersão. Então, pode utilizar. E aí a gente vai pro... Opa, não, peraí. Desculpa, eu coloquei aqui para vocês eu coloquei o prompt da solução, tá, pessoal? Desculpa, aqui, ó. Sabia que tem alguma coisa equivocada aqui, ó. Esse é o prompt do método, tá? Esse é esse último que eu passei aqui. Eu ajudo pessoas a resolverem, aí coloco o problema. Meu processo envolve, aí descreve mais ou menos o processo. Com base nisso, estruture um método de 3 passos para mim. Dê um nome cativante para o método geral, passos, como é que faz, estruture. Tá? Desculpa aqui que eu passei aqui para baixo, não vi que tá. Então a gente já precisa ter, né? O aspiracional já precisa ter para a gente. Precisa ter um método para ir para o segundo momento. Tranquilo aqui? Adoro. Adoro recording progress. Entendeu? Colocar aí mute. Aí, marcou. Então vamos. Aí depois, qual é o sexto momento? Ali é o quinto momento, qual é? Solução. Solução. A solução. A solução é o que geralmente a gente quer entregar. É geralmente o que descreve quando eu pergunto o que você resolve. E é o que é menos atrativo no primeiro e no segundo momento, numa palestra. O que é menos atrativo. E é o que mais a gente, às vezes, investe tempo em descrever. Geralmente, quando a pessoa demora um pouco mais do que 20 segundos para explicar o problema que resolve, eu paro e olho a estrutura, não mais o conteúdo. Porque geralmente o que está trazendo é outra coisa que não o problema. Então, assim, a clareza do problema é importante e a solução ela é relevante, mas não é o principal dentro de uma palestra. Tá? Ela tem que ser a bala, sabe? Que coloca e fala assim, puxa vida, mas eu preciso disso, né? Eu preciso ter essa questão, né? Depois que você vier comigo, como é que vai ser a sua nova etapa, a sua nova vida, o seu novo momento? Depois que você estiver com a gente, qual vai ser o seu novo momento? Se vocês pegarem a proposta da Equire Experience, né, que o Cesium tem, vocês vão ver essa construção lá. Tá? Essa construção lá nesse material. Tá? E lá por fim, o que é entregue, as experiências, o alinhamento cultural, né? E o que você vai sentir, inclusive, né? Que aí depois do método vem exatamente essa descrição aspiracional, né? Eu quero isso, eu preciso disso. Isso aqui é muito para uma palestra, tá? Podem pegar, eu mando para vocês alguns TEDs, que é exatamente para a gente fazer a modelagem, né, da excelência de pessoas que são vistas e são vistas por milhares de pessoas, milhões de pessoas às vezes, e a gente tem um feedback excelente da entrega, né? Da história, do problema, do resultado, da solução. Então, de que forma eu trago, ó, duas palavras, né? Sensorial e aspiracional. E a gente vai ver sensorial mais uma vez lá no Conexão, que é o quê? Como é que eu trabalho os sistemas representacionais das pessoas? A gente recebe informação e sente o mundo por meio dos 5 sentidos. E geralmente a gente fica parado. Não trabalha com cores, com sensação, com sentimento, com cheiro, com movimento. A gente precisa trabalhar com os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Audição, visão, paladar, Audição, visão, tato, paladar e Olfato. olfato. Aí todo mundo volta lá para a terceira série, né? A professorinha da Tio Mário! Esses 5 sentidos, né? Esses 5 sentidos é por onde a gente capta as impressões do mundo. E nós, palestrantes, muitas vezes, talvez às vezes por ego, por a gente estar se achando no topo da cadeia alimentar, a gente não faz a busca para criar um momento de conexão, utilizando 2 5 sentidos, né? Que a gente chama de submodalidades. Né, submodalidades. Todas elas a gente pode utilizar dentro dos sistemas representacionais esses 5 sentidos, as submodalidades de cada um deles. E dentro disso a gente tem
Por exemplo, cor, timbre, volume, luminosidade, escuridão, sensação. Por que que geralmente eu estou aqui ou me movimentando, ou movimentando meu rosto, ou levantando a sobrancelha, ou colocando de um lado do outro? Eu estou buscando trabalhar de forma sensorial todas, todos os filtros de recebimento de informação que a gente pode ter, né? E como eu falei lá, todo momento tudo é aula, né? De alguma maneira para vocês modelarem a forma de entrega. Algumas coisas eu exagero aqui, né? É para vocês terem uma percepção, né? Por isso que eu falo, olha, vamos sempre contextualizar com o público e com o ambiente, né? Mas umas coisas eu exagero para que vocês reflitam, mas isso é demais, isso é de menos, é assim, o que que eu posso usar naquele, né? Então isso é importante. Usar o sensorial e o inspiracional, que é mais que motivação, né? Que a motivação é algo de cada pessoa, é intrínseco, né? O inspiracional é algo que a gente cria, propicia, e a pessoa vem com a gente porque ela toma a decisão de fazer sentido, né? Então, como é que a gente constrói isso? Sem levar para o campo coachiano, né? Falar coachiano, sacanagem, eu sou coach, né? Mas sem levar para o campo motivacional, sabe? Aquela coisa, enfim, não sei nem falar, mágica, né? Pelo menos eu não sou muito partidário dessa caminhada. Mas se você é, também respeite essa sua, esse seu caminho, essa sua estratégia. Eu é que prefiro algo inspiracional mais do que motivacional, tá? Que sua vida 2 dias e acabou, né? Mais transformacional que eu cuido. E por fim, não menos importante, o que é Entrega. a entrega? Como entrega? Mas faltou a pergunta do. É porque, amigo, é porque eu fiz errado Da aqui, Antônio. solução. Ó, a Não, pergunta. você botou Ah, o tá. Olha, eu prompt, tô faltou a errando tudo aqui, pergunta. né? Deixa eu ver. Não, tá Ah, certo, não, eu não, coloquei aqui, tá ó. aqui. Tá certo, Depois que seu eu público. coloquei. Tá bom. Depois que o seu público aplica esse método, qual a nova realidade? Essa é a pergunta da solução, tá? Beleza. E aí, na sequência, tem de escrever um parâmetro, um parágrafo, que é o prompt que você pode utilizar, já empilhando as informações que você veio construindo dentro da sua IA, tá? Beleza. E aí, por fim, como você entrega, né? A referência, o desenho, o design, a estratégia, o voo, o plano, a estrutura, que é o que a gente precisa de vocês, palestrante QA, que vocês tenham a estrutura da palestra e a palestra desenhada. Na história que eu contei, no início da aula, né, sobre a lenda da Elara, a gente tem, no final, como eles vão atravessar e aprenderam a atravessar aquela névoa, né? Para a gente, palestrantes EQA, a ideia é a estratégia, deixa eu pegar a pergunta aqui, peguei, como entrega, né? A estratégia é como as respostas se transformam em uma estrutura dentro de um tempo de 45 minutos. Então, a pergunta que a gente precisa ter ao final dessas 2 semanas é: qual a estrutura da sua palestra? Mário, eu fiquei em dúvida também, igual o Antônio. Por exemplo, ali o prompt, a pergunta da 4 Deixa eu seria. até deletar aqui, ó. Aqui, Quais vamos são lá. os 3 Então, movimentos? O prompt isso, a aí eu acho que pergunta, a pergunta do método, né? 4, método, quais são os 3 movimentos ou estágios? Isso aqui é a pergunta do método. Perfeito, perfeito. Aí, na sequência, eu apaguei lá, então já está aqui, é o prompt. Eu ajudo pessoas a resolverem, né? Estrutura o método. Na sequência, que é o prompt do método, tá? Aí, depois, na sequência, vem a solução. Aqui é a pergunta da solução. Depois que seu público aplica essa pergunta da solução. E o prompt da solução é: desenvolva um parágrafo. Descreva um parágrafo. Tá, Tá? beleza. Eu apaguei aqui o que eu tinha enviado antes aqui. Tá? E aí, por fim, não menos importante, é como a entrega acontece, como eu entrego, que é o que a gente está dominando aqui de estrutura da palestra, né? Aí, como as respostas anteriores se transformam em uma estrutura de tempo na entrega de 45 minutos de palestra. Inclusive, essa é a pergunta que eu faço para todos os meus formatos de entrega: mentoria, treinamento, workshop, oficina e palestras em especial.
né? E aqui no caso a gente construiu uma palestra de 45 minutos. E o prompt para essa entrega, né, que eu coloquei foi aqui. Foi assim do tipo, faça você a sua estrutura. Aí é contigo, né? O prompt é só o esqueleto. Mas é uma coisa importante. A IA pode fazer? Pode fazer. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é por que eu coloquei o prompt aqui, junto com as perguntas? Para que a Para gente nos pegasse nortear. desculpa, a gente Desculpa, vai lá. pegasse o modelo e a partir desse modelo a gente criasse com a nossa essência, com a nossa história, com o nosso modelo, né? Pegar o Também, modelo pronto de sucesso e a partir disso criar o nosso, né? Para que também, isso se torne ótima perfeito. estratégia da Neuza. Para que outra coisa, além disso que a Bia trouxe? Eu ia falar mais ou menos o que a Bárbara falou. Eu entendo que é para nortear o conteúdo, porque, como vocês falaram até na orientação do cast, o conteúdo a gente tem a IA, mas o como a gente vai entregar, aí é a gente que vai dar vida e dar voz para o sentimento, a emoção que a gente vai passar, aí cada um vai ter a sua forma de entregar, né? Perfeito, perfeito, Aline. Exatamente o que você e a Bia trazem em soma, né, é exatamente isso. E eu acrescento mais uma, que é algo que a gente ouve bastante, o Cezão e eu, né? A primeira é: a gente não aceita mais desculpa de não conseguir mais estruturar uma palestra. Tá aí, pergunta e prompt, tá? Ah, não sei estruturar palestra, Mário. Falei, não é possível, não. Tá com pergunta e com prompt aí, agora é só pedir para IA. E a segunda coisa é: a gente não vai se diferenciar pelo conteúdo maravilhoso ou pelo currículo excelente e digno que a gente venha a ter. Um palestrante ecoar, a gente vai se diferenciar pela forma como a gente se coloca dentro da palestra e entrega esse conteúdo. É aqui que a gente tem o diferencial. Lá na frente, lá no início da nossa conversa de hoje, quando eu falei o que vai fazer um diferencial do palestrante ecoar ser reconhecido, qual é o DNA desse palestrante, vai para muito mais do que uma estrutura decorada ou não, o que eu não recomendo decorar. Vai para muito mais do que o conteúdo, mas é a forma como a gente cria conexão, a forma como a gente gera credibilidade, a forma como a gente entrega autenticidade com muita confiança. E aí essa confiança não é arrogância nem prepotência, é o que a gente tem de melhor ali para o nosso público, né? É isso que vai diferenciar, inclusive, os palestrantes daqui para frente, né? Com a presença das LLMs, com a presença das IAs na nossa vida, né? Então, a provocação do pilar clareza, principalmente no momento que a gente vive, é tenha claro o que você resolve a partir do problema que você está querendo resolver, mas principalmente seja você em cima de um palco, tá? E é essa provocação que a gente vai. A gente encerra, né, o encontro de hoje. Lembrando que o próximo pilar a gente fala sobre storytelling, sobre conexão, e aqui começa um grande diferencial. E aí eu mudei um pouco, já vou mudar um pouco mais o conteúdo dos próximos pilares, né? Quem participou lá dos pilares clareza já viu que mudou, né? E vai estar sempre assim o ano inteiro, tá? Porque camarão que dorme é onda leve, então eu só quero virar, né? Quero ficar rodando, quero ficar nadando e mudando continuamente, tá? Pessoal, valeu a pena o tempo de vida de vocês agora, hoje, nessa provocação, nessa conversa. Muito. Valeu. Vamos Muito tirar uma bom. fotinha? Muito bom Uma sempre. fotinha. Opa! Uma fotinho, como diria meu irmão. Menos de Eu um como sou mês ruim para de tirar estar no foto, acho bom alguém tirar, viu? Sorrindo. Porque Mário, só uma questãozinha antes. Acho que valeria a pena depois no grupo lá você colocar as questões aqui, os prompts, se puder colocar dentro do Sim, grupo de sim. WhatsApp lá, é bom para a gente Se ter vocês isso. quiserem, eu posso Vou pôr, colocar. Eu Fernando, vou pôr, meu organizei amigo. bem organizadinho aqui para mim. Se vocês quiserem, eu show. posso Pode pôr colocar também, lá. Aline. Pode pôr também. De qualquer forma, mais à frente eu vou pôr também pra gente, tá? Pode ficar tranquilo. Mas pode pôr, Aline, por favor. Tá? Marião, Sorrindo, quem congelou o sorriso? Ah, foi. foi. Aí. Então tá bom.
Bom, Oi, pessoal. galera, então o nosso próximo encontro agora é dia 12, né? Mas deixa eu compartilhar a novidade com eles aqui, mano. Eu tava aqui conversando aqui, você tava falando, eu tava recebendo umas notícias boas aqui, né? Acabamos de ter mais 2 players confirmados pro nosso casting hoje, hein? Ó, Cristiano Zanetta, quem conhece? Porra. Porque É não o, era nem pra xingar, mano. é o Batman brasileiro. É o Batman brasileiro. Autorizado lá pela Warner Bros. Vai fazer parte do nosso casting. Fantástica a E palestra dele. acabei de receber aqui o WhatsApp do Lázaro Carmo Júnior, que é o ex-CEO do Silvio Santos, que criou a Jequiti, vai estar com a gente no nosso casting também. Quem sabe Baita a de um gente não case. faz um evento aí e bota todo mundo com esses caras nesse palco, né, meu? Pensou? Hã? Ai, coisa. Eu já tô sonhando alto aqui já, viu? Ó, Pessoal, meu eu fico Deus do céu. maluco com esses sonhos aí. Mário, 3 tive uma ideia 3 doida. dias de evento, pô, todo mundo aí, ó, misturando o palco com eles. Ai, meu Deus do céu. Ai, me Cezão, aguarde. conseguiu lá os 50 pulsa? A Márcia 50 Isso é sabe das incrível, minhas hein? loucuras, né, Márcia? Olha aí. A Márcia lembra, né? Dos eventos lá, 3.000 Grandes pessoas, só emoções, os players, grandes né, emoções. Márcia? Saudade daqueles eventos, hein? Ai, meu Deus do céu. Tô quase Vamos fazer fazendo outro. mais, vamos fazer mais para. Agora tem aí com a palestra, né, Cezão? Vamos colocar isso aqui para Agora, bombar, né? Pessoal, olha, tamo vamos junto. fazer. Vamos aprender, né, Cezão? Próxima, Vamos próxima aprender meta, continuamente. Mário, próxima meta do Césio, que ele já falou que está trabalhando firmemente nisso, é 50 pulsa de desconto lá no hotel, no Puma, para hospedagem de quem vem de fora Putz, de São Paulo. cara, olha. Não, e galera, Aí, por falar em hotel, boa, Fernando, bem lembrado. Eu não consegui o desconto no Puma, porque nem a gente vai conseguir ficar hospedado lá. Hotelzinho caro da preula, viu? Mas, ó, deixa eu falar. Estamos conseguindo ótimas oportunidades na região lá, que coisas de 200 e pouco, 300 reais. A Bia tá montando uma apresentação, vai mandar para vocês. Quem quiser ficar hospedado é coisa de 600, 1 quilômetro de diferença lá, vai ficar bem fácil, beleza? Qual é, A gente vai qual é o passar para hotel vocês mesmo? aí. Qual é o hotel mesmo? Puma, o quê? O Puma? Não, não vai nele não, cara, senão, Não, pelo eu amor de sei, Deus. mas qual É é o só o hotel hotel da que seleção Não, pra saber a brasileira, só região. isso. É o Puma, olha, é o Puma e Ibirapuera. Ô, Bia, quanto que foi mesmo que você viu lá a diária? olha, 900 incrível que tá o reais. hotel. Quanto? 900 reais. Ah, não, então Aceita um barateou, cheque. pô. Barateou. Fizeram mais Ei, barato. Aceita um eu vou cheque. chegar dia 18, gente. Ora, gente. Ó, a Bia falou que vai gravar o podcast com a gente lá, hein, Mário? Eu tô indo dia 18 para gravar o podcast, Mário. Eu quero Dia ver. 19 Prepare, é vamos nóis lá, vai lá, ser Eu hein? acho que massa. tinha que conseguir outra data pro dia Quarcast. 19. Eu É, vou não, Quarcast. eu vou gravar dia 19, eu chego 18 de noite em São Paulo. Aí, Aí ó, eu chego show de 20 bola. de manhã. Dia Pro 19 Conar. estaremos lá. Eita. Césio, Ó, e aquele Bom, esquema de dividir quarto, tem possibilidade? Como que é? ó, vamos lá. Aqui tem uma galera que tá vindo de fora. Aí, ó, as mulheradas que estão vindo de fora, já conversem entre vocês lá no grupo e alinha. Fala, ó, eu tô vindo de fora, eu tô vindo. De repente vocês dividem quarto lá, fica a questão mais segurança, fica mais economia. Mas a gente vai trazer bons preços de hotéis aí. Coisa pra vocês gastarem aí. Os 3 dias lá, 1.200 reais lá com café da manhã, beleza? com café. Beleza. Valeu, Pessoal, boa gente. noite. Obrigado mais uma Contando os vez. dias já. A Contando gente os se dias, vê, hein, na contando os dias. próxima. Abraço. Valeu, Tchau, Tchau, obrigada, tchau. obrigada, Tchau, boa Mário, noite. obrigada, Tchau, César. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.